A gente entende que a classe trabalhadora hoje está sofrendo ataques sérios e urgentes, né? Perdas de direito, ataques, enfim. Mas a questão da verdade precisa ser resolvida. Enquanto a questão da verdade não for resolvida, nós vamos ser eternamente reféns das Forças Armadas. Quando o golpe militar acontece, um dos primeiros alvos da ditadura é essa cidade. É por aqui que eles resolvem intervir primeiro no Brasil. Olha o Porto de Santos. Nós estamos discutindo o Raul Soares, que ficou parado ali, né? Pegaram todo mundo, colocaram lá dentro, diziam que ia afundar o navio com todo mundo lá dentro, iam matar, daí pegaram um outro navio que ficou no Porto de Recife, o outro navio que ficou lá no Rio de Janeiro, e olha o que é hoje o Porto de Santos, o terceiro maior porto do mundo, pagando salário mínimo para peãozada. Esse ato de hoje, ele é extremamente importante para o comitê e acredito que ele seja extremamente importante para a cidade como um todo. Só queria lembrar, o pai cumpriu pena no Palácio da Justiça. Ele foi condenado a 3 anos de prisão. A gente tinha uma vida boa, o pai era um técnico bem qualificado, um homem muito estudioso da Petrobras, e ele ficou de uma hora para outra sem trabalho. Essa questão da memória, ela é o mais básico, né? É você ter um marco onde as coisas aconteceram. Ter um totem, ter uma placa, é a questão mais básica. E a gente vê que com a privatização do porto, com a privatização de todos os serviços públicos que a gente está vendo, esses lugares eles estão se deteriorando e eles estão se perdendo. A gente está perdendo essa memória. E isso não é por acaso. O apagamento dessa memória é necessário para que essas coisas avancem. O apagamento dessa memória é necessário para que a classe trabalhadora deixe de se organizar. E nós precisamos retomar esse processo com um processo de reorganização da classe trabalhadora para a gente poder chegar, por exemplo, a patamares que nós tínhamos aqui nessa região e no Brasil, lá em 64. Né? Já foi dito aqui pelos camaradas que me antecederam sobre a história, o contragolpe, né, da organização da greve geral que estava sendo tentada aqui na Baixada Santista como contraofensiva ao golpe militar, a cassação do Luiz Rodrigues Corvo, o atracamento do Raul Soares por aqui, ou seja, a ditadura ela estava preparando para se instalar e ela sabia que era de Santos que viria alguma coisa contrária aos seus interesses, né? A greve geral que estava sendo apontada e as tentativas de mobilizar a classe trabalhadora, e Santos tinha um grande potencial de fazer isso. A gente precisa recuperar tudo isso, a gente precisa recuperar esse local, a gente precisa recuperar o prédio do DOPS que está na Conselheiro, a gente precisa recuperar o cemitério da Areia Branca, onde tem gente nossa lá enterrada, né? E a gente precisa também marcar os locais de memória atuais, porque a continuidade disso é um massacre das populações periféricas, principalmente os homens negros e jovens, né? E que também tem os seus locais de memória. O cemitério da Areia Branca é um, monumento das Mães de Maio que foi feito agora é outro. São locais que precisam ser preservados, sinalizados e que precisam funcionar como locais de visitação. Companheiros, esses aqui são todos que tiveram presos aqui no Raul Soares. Ademar dos Santos. Presente. Afonso Neves Guerra. Presente. Alberto Fernandes. Presente. Alcindo Bittencourt Pereira. Presente. Aldo Ripassarte. Presente. Alfredo Correia da Rocha. Presente. Altamirando da Silva Almeida. Presente. Altamiro Cláudio Costa. Presente. Amauri Teixeira Leite. Presente. Amauri Soares Costa. Presente. Ângelo Osvaldo Mastelini.